tarde, pessoal. Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Muito bem. Aula hoje, vou tratar de vários assuntos, né? Trouxe, inclusive, questões um pouco que trabalham com compreensão de textos, questões que envolvem gramática, ortografia, acentuação. Então, eu trouxe hoje uma aula com vários assuntos, né? Porque eu sei que as provas cobram assuntos variados, não é sempre a mesma coisa, tá? Então, uma aula para a gente aproveitar aqui a nossa tarde, para que a gente aprenda um pouquinho mais de português, tire dúvidas, aproveitando, hein? Vou deixar aqui o chat aberto, tá? Ó, o Guilherme aqui, nosso monitor online. Beleza, Guilherme? Já colocou o link aqui pra gente, aqui o link para você baixar o material da aula. Então, você tem ali o link do material, tá? Tainá Moura, boa tarde também. Estamos aqui, ó. Vou deixar aqui o chat aberto. Vocês deem like aí, compartilhem a nossa aula, comentem, coloquem sua dúvida no chat, que eu com certeza vou tirar para vocês aqui. Aproveitem, né? O evento aqui ao vivo. Sempre é muito bom, porque daí você consegue tirar dúvidas na hora de a gente fazer as questões aqui. Então, a primeira parte, nós vamos ter um texto de apoio, e deste texto a gente vai fazer as questões, tá? Então, o que você tem que ter como ponto de início, assim? Eu iniciei a uma questão, o que eu tenho que fazer? Quando há um texto de apoio, você tem que fazer uma leitura bem direcionada para tentar entender qual é a ideia central desse texto, qual é a finalidade que ele possui, que isso é muito importante, e também entender como se dá o encadeamento entre as ideias. Porque um texto nunca é um monte de frases jogadas ao vento. Você vai ter sempre uma relação entre elas, tudo bem? Então, é assim que você tem que observar. Então, é o seguinte, ó, Graziele também, muito bem, boa tarde, Graziele, todos acompanhando aí. Então, eu já vou dizer, ó, tem dúvida, já joga no chat aqui que eu tiro para você dúvida depois, tá bom? Vamos lá então para a tela? Olha só. Então, na tela, deixa eu arrumar aqui para vocês. A tela tá assim, ó. Primeiro ponto que você vai observar. Tente verificar, assim, na hora que você for ler o texto. Primeiro, tente observar alguns pontos. Bom, esse texto aqui, nós não temos um título, aparentemente, porque é um fragmento de um texto, tá? Então, quer dizer que, nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer a leitura aqui, tá? Deste texto aqui. E vamos ter que fazer a leitura e pensar agora de onde é. Se você for olhar ali no final do texto, ó, você vai ver que ele tem aqui a fonte dele, que é A Revolução dos Bichos, tá? É uma obra excelente aqui. Então, o nosso papel agora é tentar ler esse texto e observar o que é que ele tem de informação, porque a banca colocou só um fragmento aqui, não é o trecho todo, porque isso aqui é uma obra literária, é um texto que ele é bem extenso, né? É um texto bem amplo. Então, nosso papel qual é? Tentar agora observar a partir do texto essas questões aqui, tá? Então, vamos lá, lendo aqui desde o início, ó. O Sr. Jones, proprietário da Granja do Solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz da sua lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio. Tirou as botas na porta dos fundos, tomou o último copo de cerveja do barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo apagou-se a luz do quarto, houve um grande alvoroço em todos os galpões da granja. Correra durante o dia o boato de que o velho major, um porco que já se sagrara grande campeão numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Então, veja só. Aqui nós temos o Sr. Jones, proprietário da Granja do Solar, tá aqui. Aí depois, veja que nós estamos aqui, primeiro aqui era a pessoa que é humano, depois a gente tem os animais ali fazendo agora, então veja que agora quando ele fala assim, o velho major, você já tem um animal ali que ele já está nesse ponto, tendo uma função como se fosse um ser humano. Então já temos aqui, ó, o velho major que é um porco. Tá, haviam combinado encontrar-se no celeiro assim que Johnny se retirasse. O velho major, chamavam-no assim, muito embora ele houvesse comparecido à exposição com o nome de beleza de Willington. Gozava de tão alto conceito na granja
que todos estavam dispostos a perder 1 hora de sono só para ouvir. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava um major refestelado em sua cama de palha, sob um lampião que pendia de uma viga. Com 12 anos de idade, já bastante corpulento, era ainda um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo, cada qual a seu modo. Os primeiros foram os 3 cachorros, ó, já temos aqui então, ó, os 3 cachorros, Ferrabras, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha em frente ao estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado. Então, temos aqui, ó, vários porcos, ó, pombas, galinhas e tudo mais. Então, tudo aqui, ó, né? As ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ele ficaram a ruminar. Os 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente e pousando no chão, os enormes cascos peludos, com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho, porventura, oculto na palha. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do 4º potrinho. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90 m de altura, forte como 2 cavalos. A mancha branca do focinho dava-lhe um certo ar de estupidez e realmente não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos chegaram Maricota, a cabra branca, e Benjamim, o burro. Benjamim era o animal mais doce da fazenda e o mais moderado. Raras vezes falava e normalmente, quando fazia, era para emitir uma observação cínica, para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas e que, no entanto, seria mais do seu agrado não ter a cauda nem as moscas. Era o único dos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, respondia não ver motivo para riso. Não obstante, sem que o admitisse abertamente, tinha certa afeição por Sansão. Normalmente passavam os domingos juntos no pequeno potreiro existente atrás do pomar, pastando lado a lado em silêncio. Bom, temos aqui só um fragmento, né? Veja que é uma cena. Deixa eu mostrar a câmera aqui. Só uma parte, uma cena, do momento em que, apagando-se as luzes lá da casa, os animais, eles começaram, então, a fazer ali a revolução deles, as reuniões que eles faziam ali. Então, é uma cena praticamente descritiva, como se estivesse apresentando os animais que ali estavam naquele momento. Tudo bem? Claro, aproveitando, essa é uma obra excelente, tá? Para você que estuda aí para qualquer concurso público, para a ESA, qualquer um deles, vou ser bem sincera, é um texto excelente para você aproveitar, fazer a leitura, entender como o texto se organiza, é um texto muito bom para você também criar senso crítico, conseguir criar uma visão de mundo muito bom mesmo, tá? Uma obra curtinha. Eu até tenho aqui, ó. Eu até tenho aqui. É um livro que eu gosto de ler bastante, ó. Esse aqui, ó. George Orwell, aqui, ó. Ui, ficou ruim agora a imagem, né? Aqui, ó. A Revolução dos Bichos, tá? Então, quem tiver oportunidade, comprei esse aqui num sebo, pra você ter uma ideia. Eu acho que eu paguei nele uns R$ 15, se eu não me engano, tá? Eu gosto de comprar no sebo, aqueles sebos virtuais. Eu compro lá naqueles sebos virtuais. Comprei ele usado mesmo. Os livros que eu tenho aqui, vários deles eu tenho usados mesmo. Tá? Eu gosto de comprar, porque a gente, né, sempre tem que estar fazendo uma leitura. Eu gosto muito de livro físico, sabe? Então, vale a pena. Um livro excelente aqui, tá? Muito bem. Então, temos um texto propriamente descritivo, né? Ele traz pra gente uma informação e uma cena. Então, vamos perceba aí também que os animais, eles adquirem características humanas, eles se comportam como se fossem seres humanos. Então, nós temos aqui, claro, uma cena bem típica, assim, de aquelas ideias de personificação que nós temos, né? Que é a prosopopeia, que é uma figura de linguagem, que é aquela personificação que nós temos aqui. Beleza? Vamos lá, então, agora para a nossa primeira questão aqui. Ó. Então, na primeira questão, o que nós temos aqui? A narrativa contínua da descrição de cada uma das personagens animais tem por objetivo. Então, veja, nesse caso aqui, ó, o que acontece?
a narrativa contínua da descrição. Então, com certeza temos uma descrição aqui de cada uma das personagens animais tem por objetivo. Então, o que ele quer fazer aqui? Ó? Ele fez uma narrativa contínua pensando na descrição. Então, agora a banca quer que você perceba isso daqui. Então, vamos lá. Recobrar as personagens já mencionadas anteriormente do texto apresentado, a fim de recapitulá-las? Não, né? Veja, tem nada aqui de retomar nada, até porque o texto ele só é isso, né? Cuidado. Ah, mas eu já li esse texto, ele faz isso mesmo. Cuidado, o que vale é o que o texto tem descrito ali. Então, por mais que você, por exemplo, tenha talvez lido o texto ou já visto isso, não importa. Pelo que você tem ali texto de apoio, o texto ele serve unicamente para isso. Ele não está retomando nada ou recapitulando nada, porque você tem só aquele fragmento ali descritivo. Então, por isso que nessa letra A não dá certo aqui. Letra B. Apresentar os animais que compareceram ao celeiro para ouvir o velho major. Perfeito, isso aqui está bem de acordo ali. Vamos lá. C. Determinar a função de cada personagem no relato? Não, né? Veja que praticamente ele só quer mostrar que houve um grande alvoroço em todos os galpões da granja. Então, porque agora eles estavam se encontrando, ó. Haviam combinado de encontrar no celeiro assim que Johnny se retirasse. Então, muito bem. D. Identificar o texto como um pertencente a gênero conto de fadas. Nada a ver, né? Nem é conto de fadas aqui, tá? Então, claro, a letra B é a melhor resposta que nós temos aqui. Veja, não é uma questão tão difícil. Se você entende que você tem que fazer a leitura atenta, uma vez só, e olhar para o texto com essa perspectiva. Então, eu vou olhar para a questão, o que ela me traz de informação, eu tenho que perceber que o que vale é o que está escrito. Se eu sei do texto, eu já li o texto antes, se eu conheço, não importa. O que importa é o que está ali, o fragmento que a banca escolheu para fazer a questão, tá? Não se deixe levar e querer responder pelo que você já leu a mais sobre isso. Não. O que vale é só o que está ali escrito. Muito bem. Próxima questão aqui, temos o seguinte, ó. Releia esse trecho. O senhor Jones, proprietário da granja solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho da luz de luz, a lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas da porta dos fundos, tomou o último copo de cerveja do barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Muito bem. A partir das considerações trazidas nesse trecho, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. O Sr. Jones negligenciava os cuidados com os animais. Por isso, eles decidiram se reunir e discutir providências para tal situação. Tá? Veja. Pode até ser que isso aconteça, ou aconteça em. Ah, tá, isso acontece na obra, mas não importa. Aqui, vale o que eu falei antes. O que você tem que considerar é o que o fragmento tem de informação. Então, a banca escolheu aquele fragmento. Pelo fragmento, gente, eu não consigo perceber que o senhor negligenciava os cuidados com os animais e por isso é que eles resolveram se reunir. Então, eu não consigo chegar a essa conclusão só pelo que o texto de apoio está ali na minha prova, entendeu? Então, eu só posso fazer uma avaliação de uma questão pelo que o texto tem de informação, mas nos limites que a banca trouxe para você, tá? Então, letra A não dá certo, não. Letra B. Apenas o senhor Jones cuidava da fazenda. Essa afirmativa pode ser deduzida pelo fato de sua mulher estar dormindo enquanto o marido trabalhava. Assim, o cansaço do fazendeiro era tão grande que lhe impedia de lembrar de fechar as vigias. Nada a ver, né? Também aqui outra viagem, claro, muito grande aqui. Tem nada a ver a situação aqui, ó. Quando ele fala para você que nesse caso aqui era só, não. Ela só estava dormindo, mas não quer dizer que só ele cuidava da fazenda. Letra C. A reunião dos animais foi uma espécie de sonho, ilusão ou alienação da mente do Sr. Jones, causada pelo seu estado de bebedeira. Não, né?
Veja que claramente no texto, os animais esperam o Sr. Jones apagar a luz para se reunir. D. O estado da personagem Sr. Jones tornou difícil a percepção de qualquer agitação no celeiro causada pela reunião dos animais. Perfeito, né? O estado do quê? Porque ele estava bêbado. Então, como ele estava bêbado, ele nem percebeu o que estava acontecendo, tá? Então, realmente, ó, letra D aqui, ó, excelente a nossa questãozinha aqui. Muito bem. Próxima questão aqui, então. Questão 3. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se compusera após o nascimento do quarto potrinho. A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido. Então, nós temos aqui o que a gente vai chamar de significação de palavras, tá? Isso é um texto aqui que a gente vai trabalhar com a significação de palavras. Muito comum aqui em provas, né? Você ter esse tipo de questão aqui. Trabalha com a parte da semântica, que é o sentido ali, o significado. E a gente tem que pensar agora que, nesse caso, a banca que você encontre sem alterar o sentido. Ou seja, nesse caso aqui, a banca que você encontre um sinônimo, né? O sinônimo aqui, ó, você sempre vai ter o sinônimo que eles têm sentidos semelhantes, né? Ou iguais. Se a banca falasse o sentido que fosse o contrário, aí seria o quê? Um antônimo. Porque o antônimo aqui, ó, aí o antônimo, ele traz sentido diferente, tá? Então, às vezes, tem que cuidar com isso, porque às vezes a banca fala para você, ó, encontre a única opção em que há alteração de sentido. Por exemplo, ela pode brincar com isso daqui. Então, você tem que ficar atento sempre ao comando. Uma dica bem importante. Olhe o comando da questão. Entenda o que a banca quer que você faça. Só aí você já tem metade da questão só pelo enunciado que ela traz para você. Então, vamos lá. Aí fala assim, ó. Claro, matronal já chegada à meia-idade. Qual é o significado que nós temos aqui? Vamos lá. Respeitável, defensora, tutora ou matriz. Ó, Quitéria era uma égua volumosa, matronal já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se compusera. Aqui, veja que quando o texto apresenta os dois aqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho para o texto aqui, ó. Ele apresenta para você aqui, né? Fala o Sr. Jones e tal, né? E depois ele fala para você ali, ó. Ele já apresenta os dois, ó. Primeiro ele fala para você aqui, né, do major e tal. Aí ele traz para você as informações e ele fala, ó, os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente e pousando no chão, os enormes cascos peludos com grande cuidado. Quitéria era magra volumosa, matronal já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais recompusera. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90 m de altura, forte e tal. Então, veja, aí ele fala, do texto todo, ele mostra os cavalos de uma forma muito positiva, né? Mostra os dois como chegaram assim, com todo cuidado, né? Chamaram atenção porque eram grandes. Então, pelo contexto, vamos lá, o que você pode pensar? Respeitável, defensora, tutora ou matriz. Aqui, pelo contexto, seria muito mais lógica você pensar, então, na ideia de respeitável, porque ela já chegou com imponente, já chegou mostrando, chegou, né, de uma forma que chamou a atenção. Então, ela era muito respeitável. Até porque quando ele fala assim, ó, já chegada à meia-idade, aqui a gente tem aquela ideia, né, de hierarquia, por exemplo, de quem é mais velho, a gente respeita porque é mais velho e tal. Então, aqui o mais adequado para o contexto seria você olhar para aquela palavra respeitável aqui, tá? Então, como é importante que você entenda também que as palavras que são escolhidas no texto não são aleatórias, tá? São palavras que elas têm um significado, que elas têm um sentido, elas têm uma função. Não é simplesmente jogada assim de qualquer jeito. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos essa ideia aqui, né, de pensarmos nessa ideia do respeito. Próxima questãozinha aqui. Questão 4. A questão 4 diz o seguinte para você. Analise os trechos a seguir. Então, a banca te dá aqui cinco trechos, e fala assim para você, ó.
São sentenças que exemplificam o tipo textual narrativo. Tá, vamos lá. Narração. O que tem de narração? Nós vamos ter aqui, ó, uma sequência lógica, né? Uma sequência de ações. Então, você vai ter aqui uma sequência de ações que tem que ser organizadas. Você pode ter, por exemplo, uma narração, você vai ter uma ambientação, um ambiente, acontece as ações. Você vai ter, por exemplo, aqui personagens que aparecem, né, que são características ali. Você tem uma cronologia, por exemplo, uma passagem de tempo. Então, nesse caso, que são vários elementos, né, na narrativa você tem, por exemplo, um narrador. O narrador, ele é aquele que conta toda a história. Então, aqui nós temos o narrador e assim por diante, tá? Então, nós temos algumas características e a intenção principal do texto narrativo sempre é relatar algo, né? Ó, a intenção sempre é relatar algo aqui. Isso é o mais importante que nós temos. Então, vamos agora, né? Ó, aí você tem aqui as opções de resposta. Então, vamos observar aqui. Falamos assim, ó. 1 e 4, 2 e 4, ou no final a letra D são todas. Então, você tem que observar agora as opções que a banca dá para você e qual realmente seria adequado, tá? Então, voltando agora aqui, ó. É 1. O senhor Jones, proprietário da Granja do Solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar de fazer também as vigias. Veja, ó, o senhor Jones, que é o personagem, fechou o galinheiro, mas estava bêbado demais. Então, veja que aqui, ó, eu estou contando alguma coisa, tá? Então, eu estou contando o que aconteceu aqui. Veja, aqui a gente tem uma passagem de um personagem, fechou o galinheiro e tal, tem uma parte, uma narração aqui, uma ação acontecendo. Tá, vamos guardar a letra A1 aqui. 2. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90 m de altura, forte como 2 cavalos. Isso aqui é simplesmente uma descrição de como é o Sansão. Veja? Então, o texto ele é descritivo, não é narrativo. 3. Correra durante o dia o boato de que o velho major, um pouco que já se sagrara grande campeão na exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos animais. Veja, eu tenho um relato aqui, ó. Muito bem. Então, a 3 tá legal. 4. Era ainda um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Tenho de novo que aqui uma descrição, não é uma narração aqui não, tá? Então, não dá para ser aqui também. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo, cada qual ao seu modo. Aqui eu tenho ações, elas chegavam, punham-se a cômodo. Então, veja, a 1, a 3 e a 5, elas têm trechos narrativos. Aproveitando aqui, ó. Quando você trabalha com a descrição, tá? Ó, a descrição, o que acontece? Você vai ter aqui sempre um detalhamento. A ideia da descrição é fazer um detalhamento. Geralmente você vai ter muito emprego de adjetivos aqui, que é o que nós vemos, por exemplo, nessa opção aqui, ó. Como é que ele era? Um bicho enorme, aqui, ó. Ele tá dizendo característica dele, 1,90 m de altura, tá? Forte como 2 cavalos. Depois, um porte majestoso, um ar sábio, benevolente. Então, aqui, ó, presas jamais ter sido cortadas. Então, realmente, né? Nós temos apenas aqui, ó, como base, a 1, a 3 e a 5. Então, são as sentenças que estão corretas aqui, tá? Então, a tipologia textual sempre vai ter uma intenção. Então, a narração sempre vai relatar algo, tem lá ações, personagens, tudo mais. Descrição vai fazer o quê? Detalhar alguma coisa. E quando eu tenho, por exemplo, a dissertação, dissertar é falar sobre algo, é falar alguma coisa. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, realmente, naqueles trechos ali eu tinha tanto a narrativa, a narração, no 1, 3 e 5, e nos outros a descrição, tá? Então, tem que olhar muito com isso. São partes. Entenda assim, ó. Um texto ele pode ser essencialmente narrativo, mas ele pode ter trechos descritivos. Eu posso, por exemplo, misturar todas. Eu posso fazer um texto dissertativo em que em uma parte lá dele eu narre um fato, um exemplo. Eu posso fazer isso. Então, quer dizer o seguinte: os textos eles têm
predominância. Então, por exemplo, nesse que a gente leu aqui, predominantemente você tem um texto que ele é narrativo, mas ele possui trechos descritivos. Então, você pode sim misturar as tipologias textuais. Sempre uma delas vai predominar, mas eu posso fazer a mistura sem problema nenhum. Tudo bem? A intenção é assim, ó. Narrativo. Vamos marcar aqui, ó. Então, o texto narrativo relata algo, a descrição detalha alguma coisa, e se eu tiver, por exemplo, um texto que é dissertativo, o que vai acontecer? O dissertativo, ele quer falar o quê? Ele vai falar sobre um assunto, tá? Então, a base que nós temos aqui, ó, é falar sobre um assunto. Muito bem. Próxima questãozinha aqui, ó. Questão 5. Em todos os trechos a seguir, os sinais de pontuação destacados servem para introduzir uma explicação. Então, veja só. Tá. Nós temos sinais de pontuação aqui e ele fala que é uma explicação. Só olha agora para o comando como ele é genérico, ó. Introduzir uma explicação. Então, nós temos eu posso ter vários elementos no português que tem função explicativa. Por exemplo, o aposto tem função explicativa. Posso ter uma oração adjetiva explicativa. Então, para ser função explicativa, tem que ser um trecho que explica algo que foi dito antes. Geralmente, você vai ter uma ligação assim. O trecho explicativo esclarece algo sobre um substantivo. Eu tenho que ter um esclarecimento acerca de algo, tá? E isso é função explicativa. Quando uma expressão explica algo sobre o outro. E geralmente o referente da explicação é um substantivo ou um pronome. Então, tem que ser muito claro isso daqui, para entender que, para ter função explicativa, tem que ser uma expressão que retome um substantivo ou um pronome, tá? Então, vamos lá. Para a questão agora aqui, ó. O que nós temos? Na letra A, ele tá assim. O velho major, chamavam-no assim, muito embora ele houvesse comparecido à exposição com o nome de Beleza de Wellington. Veja, aqui eles têm uma explicação aqui, veja comigo, ó. Vamos pensar aqui. Ele fala assim. Aqui ele fez para você, agora ele vai fazer a explicação, ó. Parênteses postos antes da palavra chamavam-no e depois da palavra Wellington. Então, o que nós temos aqui, ó? Entre os sinais de pontuação, qual deles serve para dizer uma explicação aqui? Exceto, aí olha o comando que você tem que ficar atento aqui, ó. Um deles não faz uma explicação, tá? Um deles não faz. Então, veja, posso falar que os parênteses que estão ali, ó, que estão aqui e aqui, eles estão, como eu vou explicar, veja, o velho major. Eu estou explicando algo sobre ele, ó. Quem que é o velho major? Ah, ele chamava o velho major assim, muito embora ele soubesse comparecido e tal. Então, veja, eu estou explicando algo. E a questão é bem genérica, né? Não quer a função sintática dele, quer só que você encontre assim. Qual deles tem uma função explicativa? Isso que você tem que olhar aqui. Então, veja, nesse caso aqui, a gente consegue perceber que a letra A tem sim uma ideia de explicar alguma coisa. Letra B. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava o major refestelado na sua cama de palha. Vírgulas postas depois das palavras celeiro e estado, ó. Celeiro e estado. Então, vamos lá. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado. Então, o que ele faz aqui para você, ó? Ele fala assim, ao fundo do grande celeiro estava o major. Então, veja aqui, ó. Onde estava o major? Estou esclarecendo onde ele estava, que fica no fundo do grande celeiro. Você olhou assim, deixa a letra B guardada aqui. Letra C. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado, as ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Tá,
as vírgulas depois de janelas e as vírgulas depois de telhado. Você olhou assim, vai comigo agora um pouquinho aqui, ó. Nessa letra A, veja que eu tenho um termo que ele está realmente intercalado. Tá? Na letra B, é um trecho que está intercalado. Na letra C, não é trecho intercalado. Veja que essas vírgulas aqui, elas não têm as mesmas, não são companheirinhas, como aconteceu aqui, ó. Essa vírgula, companheirinha dessa vírgula aqui, ó. As galinhas empurraram nelas, uma ação. As pombas voaram para os cabos, outra ação. As ovelhas deitaram-se. Então, veja que eu não tenho, as vírgulas só apenas separam. Elas não estão isolando alguma coisa aqui. Então, veja, entre a A e a B, a C aqui está bem estranha. Agora a letra D. Raras vezes falava normalmente quando faceira para emitir uma observação cínica. Razão, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas e que, no entanto, seria mais de seu agrado não ter a cauda nem as moscas. Então, veja, nesse caso aqui, ó, esse travessão aqui separa uma expressão que, de certo modo, traz um esclarecimento acerca do que foi dito antes, tá? Então, a única opção que não tem essa ideia de isolar nada é a letra C. Porque na letra C, ó, veja, aqui nós temos. Nessa letra A, os parênteses fazem o quê? Eles isolam algo, tá? Vou chamar que se isola aqui. Com essa cor aqui não dá, né? Muito clarinho. Deixa eu pegar aqui outra cor. Aqui, ó. Aqui, os parênteses, eles isolam alguma coisa. Nessa daqui, as vírgulas isolam um trecho. Aqui não. Aqui elas apenas separam termos que estão como? Numa enumeração. Então, elas não são companheirinhas aqui. E nesse aqui, esse aqui ele separa, tá? Então, veja que em todos os momentos, ele separa aqui, mas ele tem a opção de isolar, né? Ele vai isolar uma expressão. Então, entre todas elas, a que fica mais adequada aqui, com certeza, é a letra C, pensando no enunciado. Por isso que é muito bom que você veja o enunciado. Por quê? Quer dizer que nesse ponto aqui, nós temos aquela que fica mais adequada ao enunciado é a letra C. Mas que você não saiba a função sintática, não importa. Nas três opções ali que nós descartamos, a pontuação isola termos. E na letra C, não, eu tenho uma enumeração, que eles têm uma sequência de lógica aqui, um depois do outro. Então, tem que observar muito bem isso, o comando da questão, como ela foi construída. Muito bem. Próxima questãozinha aqui, ó. Questão número 6. Relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando a palavra destacada à sua classificação correspondente. Então, veja só. Nós temos aqui, ó. Nessa, né, vou até marcar pra gente aqui, ó. Catavento, fazenda, galinheiro, meia-idade. E ele coloca aqui, ó. Todos são substantivos. Aí, composto, simples, próprio e derivado. Então, veja comigo. Substantivo composto, ele sempre vai ter o quê? Para que ele seja composto, ele tem que ter duas bases, tá? Então, ele tem que ter aqui, como se fosse assim, ó. Duas bases, digamos assim, para ser composto. Já vamos verificar aqui para você entender melhor. Calma lá. Vou colocar um exemplo aqui, então. Exemplo, tá? Se eu pegar aqui a palavra passatempo, ela não tem hífen, mas eu tenho duas bases, passar e tempo, tá? O simples tem só uma base, por exemplo, livro, né? Ó, é livro, é um simples. Agora, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, couve-flor, eu tenho composto aqui. Agora, só a palavra couve sozinha é simples e flor é simples. Próprio sempre vem com letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, o senhor Jones, letra maiúscula, tá? Se eu pegar o nome do nosso país, Brasil, letra maiúscula. E derivado é que ele veio de outra palavra, né? Então, por exemplo, tinha um livro lá, eu escrevi assim, ó, livreiro, tá? Então, veja que livreiro, ele deriva da palavra livro, isso é derivado, tudo bem?
Então, é que você agora faça essa caracterização aqui, para você entender quando é uma coisa e quando é outra, tá? Então, nesse ponto, nós temos que perceber aqui essa organização. Então, a banca que você encontra aqui, ó, nós temos substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é um termo que dá nome a algo. Então, e nós temos vários tipos de substantivos. Então, a questão pede para você identificar agora esses tipos de substantivos aqui. Uma dica é assim, ó. No substantivo próprio, sempre você vai ter o quê? Letra maiúscula, tá? Então, para que ele seja substantivo próprio, tem que ter letra maiúscula, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar a palavra constituição. Opa, deixa eu arrumar para você entender. Só entender isso aqui, ó. Se eu pegar aqui a palavra constituição, com letra minúscula, tá? E se eu pegar aqui, ó, constituição, com letra maiúscula, eu tenho significados totalmente diferentes. Constituição com letra minúscula é uma palavra que vem do verbo derivar, tá? Ó, deriva. Opa, deixa eu arrumar aqui, peraí. Deriva, tá? Deriva do verbo constituir, tá? E pronto. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai perceber? Deixa eu arrumar esse cedilha aqui. O que você vai perceber? Eu tenho só uma expressão aqui que sinaliza pra gente que nós temos um substantivo. Agora, quando eu trabalho com letra maiúscula, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a nossa lei, tá? Que é a nossa Constituição Federal de 1988, tá? Então, a letra maiúscula aqui, ó, determina que eu tenho essa minha lei. Então, veja que isso aqui influencia. Muito bem. Agora, eu tenho que observar agora as nossas escolhas, os nossos substantivos aqui, e observar agora como é cada um deles classificado ali, tá? Para eu poder saber isso, ó. Composto simples, próprio ou derivado. Então, eu vou ter que observar nessa percepção aqui como eles se organizam, tá? Claro, sempre tenha essa relação básica aqui para você entender melhor. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. Vamos encontrar aqui nas opções, ó. Na 1, eu tenho lá catavento. Na 2, fazenda. 3, galinheiro. 4, eu tenho meia-idade. Aí você olhou assim, tá, mas agora esse 1 aqui, ele é um substantivo composto? Sim, porque ele tem 2 nomes aqui, tá vendo? Só que ele é, ao mesmo tempo, veja só, ele começa com uma letra maiúscula, porque é o nome, ó. Eram 3 cachorros. Isso aqui é o nome do cachorro. Então, quer dizer que eu tenho um substantivo aqui que é nome de alguém. Nome, no caso, nesse caso aqui, do cachorro. Então, quer dizer que essa 1 aqui, ó, entre as 3 opções de resposta, a mais adequada seria o quê? Ele é próprio, tá? Só tem esse com letra maiúscula, tá vendo aqui? É só esse. Então, ele tem que ser próprio. Não tem opção aqui, não. Voltando. Aí, temos aqui o 2. Fazenda, ó. Fazenda, ele é simples. Galinheiro também é simples. Meia-idade também é simples, mas tem que fazer assim, ó. Veja, todos eles são simples, só que você tem que achar assim, qual é a melhor resposta entre as opções. Então, todos são simples, só que eu tenho ali, ó, fazenda, ele é simples. Galinheiro é simples, mas ele é derivado de outro. Meia-idade eu tenho composto. Então, veja que você tem que observar tudo isso daqui. Então, nesse ponto aqui, olha só o que acontece. Eu já vi meia-idade aqui, ó. E a letra minúscula, não é maiúsculo aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que observar que nesse caso, essa 4 se encaixa como composto, tá? Essa daqui da fazenda e galinheiro, fazenda, ele é simples e galinheiro é derivado. Opa, galinheiro aqui é derivado. Por isso que nesse caso aqui, ó, a letra D é a mais adequada que nós temos aqui, tá? Então, veja que a questão ela é bem confusa,
só que ela possui uma resposta. Nas alternativas, existe uma delas que classifica corretamente todas as palavras ali. Então, você tem que observar assim, a base é, o próprio sempre vai ter letra maiúscula. Então, a única palavra letra maiúscula era aquela ali, nós tínhamos ali o catavento. Ela é própria e também é composto ao mesmo tempo, mas entre as opções de resposta, ela ficaria melhor classificada como próprio, porque é a única letra maiúscula, entendeu? Então, assim que a gente faz uma questão, tem que ir observando essas particularidades aqui. Beleza. Vamos lá, então. Próxima questãozinha. Temos aqui o trecho. Eu vou direto para o comando aqui para você entender melhor, ó, tá? Vou para o comando aqui direto, porque ele fala assim, ó. No trecho retirado tal, há um emprego equivocado de um sinal de pontuação. Então, veja, há um emprego equivocado do sinal de pontuação. Então, agora eu vou ter que observar qual é esse sinal aqui que eu vou acabar de colocar para você aqui, ó. Vamos lá. Na letra A, o ponto final, depois da palavra senhor. Tá certo, né, ó? Quando eu vou abreviar aqui, ó, isso daqui, ó, é porque você fez uma abreviação. Isso aqui é uma abreviatura, tá? Então, nesse caso, eu tenho que colocar o pontinho. Por exemplo, se eu colocar a palavra etc., sempre tem que terminar com pontinho, ponto final, tá? Então, isso aqui tá certinho, não é desvio. Tem que encontrar o desvio aqui, ó. Letra B. As vírgulas colocadas depois das palavras outro e pátio. Outro, vamos lá, deixa a palavra outro aqui, ó. A palavra outro e a palavra pátio. Vamos lá, ó. Com o facho de luz da sua lanterna, balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos. Veja, não tem problema nenhum ali, tá? Ó, com essa primeira vírgula, ela diz aqui, ó. Com o facho de luz da sua lanterna balançar para o outro, vírgula. Beleza. Aí depois, atravessou cambaleante o pátio, vírgula. Tirou as botas, vírgula. Tomou no último copo de cerveja do barril que havia na copa. Então, veja aqui, as vírgulas estão entrando bonitinhas ali. Depois, a vírgula colocada depois da palavra copa. Então, veja só. Tá assim o texto, ó. Vou até colocar de novo o verde aqui, ó. E foi para a cama. Veja que eu estou fazendo uma enumeração, ó. Atravessou cambaleante o pátio. Tirou as botas. Tomou o último copo de cerveja do barril que havia na copa. E foi para a cama. Por que esta vírgula aqui? Não precisa. Inclusive, eu tenho mesmo... É o mesmo sujeito ainda, ó. O senhor Jones. Ele atravessou ali, ele tirou, ele tomou, ele que foi. Então, a vírgula aqui, ó, não é necessária. Aqui tá legal. E na D, a vírgula com a depois de cama, não, né? Cama. Tá, e qual cama? Onde sua mulher já ressonava. Essa vírgula aqui, ó, esse onde, ele é um pronome relativo. Então, essa vírgula aqui separa essa oração que começa com o pronome relativo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, veja, nas opções que nós temos aqui, essa letra C, você percebe que essa vírgula está desnecessária, até porque eu tenho uma sequência de ações marcadas ali de uma, como se fosse uma enumeração, tá? Então, letra C nessa resposta aqui. Continuando. Questão 8. Releia o trecho a seguir. A mancha branca do focinho dava-lhe um certo ar de estupidez e realmente não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. O elemento destacado no trecho serve para proporcionar características de coesão textual. Veja, nós temos aqui ó, uma conjunção, tá? A conjunção, ela serve para quê? A conjunção, ela é usada... Deixa eu arrumar isso aqui, cedilha que não deu certo. A conjunção, ela serve para dar sequência ao texto, tá? Dar sequência
a conjunção, ela faz parte da coesão, por isso, né, a gente chama coesão sequencial, tá? Então, muito bem. Todas as orações a seguir fazem uso de elemento coesivo que proporciona, olha aqui, ó, sentido semelhante, tá? Não são idênticos, são semelhantes. Exceto, ou seja, todos eles fazem o sentido semelhante, exceto qual que não tem essa perspectiva aqui. Então, vamos lá, ó. O embora, a gente vai classificar esse embora aqui, ó, como uma conjunção concessiva, tá? O embora é uma conjunção concessiva. A concessiva, ela traz ideia de oposição, de contrários, de situações que não combinam, tá? Então vamos lá. Aí tá assim: precisou de atendimento médico, mesmo que dissesse estar sentindo bem. Aqui também tem o quê? Uma concessiva igualzinho o embora ali. B. Denise sentiu-se mal, por isso foi embora. Por isso, veja, por isso teria a relação de por esse motivo. Veja que o por isso seria assim, ó, por esse motivo. Já não deu mais a ideia da concessão ali, de uma oposição, de contrário. Já ficou estranha ali a leitura. Apesar de sentir-se mal, apesar de, sentido de pode ser concessiva também, e não obstante a crise, teve muitos lucros. Ó, esse não obstante, como se falar assim, ó, apesar da crise. Então, nesse fato, você vai perceber que na letra A, na letra C e na letra D, todos têm a mesma perspectiva. Aí, na letra B, não, porque aqui eu tenho a ideia de causa e efeito, tá? Quando eu coloco por isso, a relação estabelecida aqui, ó, é uma relação de causa e efeito. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, ó, não dá certo aqui, então, essa é apenas a letra B. E aqui você vai ter um tipo de questão muito comum. Emprego de conjunções sempre é assunto de todo tipo de prova. Então, esse vale a pena você estudar mesmo, saber as conjunções, tabela de conjunções, quais são elas, o sentido que elas possuem, o que elas trazem de informação. Isso é muito, muito importante, porque as conjunções participam do significado de um texto. Então, sempre estude as conjunções, você sempre vai ter, vai melhorar teu rendimento na leitura do texto, na redação, porque você faz os dos conectivos na redação. Então, sempre é um assunto que vai participar da compreensão, da gramática e também da parte da redação. Beleza. Próxima questãozinha aqui, questão 9. Questão agora de separação silábica, tá? Parece meio bobo, mas, gente, veja aqui, ó. Deixa eu só aproveitar para você, aproveitando aqui, mostrando essa parte aqui, ó. Voltar na questão 9, 8 ali, que o Rodrigo falou em relação a não obstante. É o seguinte, ó. Essa não obstante, veja que não obstante não está iniciando nenhuma oração, ó. Não obstante a crise. Não é oração isso aqui, ó. Não há verbo. Ó, não há verbo nesse trecho, ou seja, não é oração. É só uma expressão. E perceba que nessa aqui, não obstante a crise, eu consigo escrever isso daqui, ó. Apesar da crise, tá? Então, aqui eu nem preciso fazer essa leitura de se tem, por exemplo, se é, por exemplo, verbo ou não verbo, se é indicativo ou subjuntivo. Nessa questão aqui, eu nem faço a leitura, porque eu não tenho verbo. Então, quando você tem só uma expressão, ela vai ter ideia concessiva sempre, tá? Eu vou fazer a distinção que eu faço entre quando a gente fala que é adversativa ou concessiva, quando tem o verbo. Porque daí o verbo determina o tipo que eu tenho aqui. Por exemplo, veja essa frase aqui, ó. Eu não posso colocar, porém a crise teve lucros. Veja, se eu colocar um porém aqui, ó, vou escrever, porém a crise não teve lucros. Não dá para colocar um porém aqui, ó, não tem nada a ver, tá? Eu tenho que fazer o quê? Apesar da crise, teve muitos lucros. Então, veja que nesse caso, eu não tenho verbo. Aí aqui, ó, não há verbo, não tem oração. Então, aí você classifica o não obstante como uma concessiva, tá?
Então, sempre cuidado com esses detalhezinhos. O português tem esses pequenos detalhes. O não obstante é algo que é bem relativo aí, tá? Mas veja, eu consigo, para você confirmar, troque o não obstante por apesar de. Aí você percebe quando dá certo a troca é porque você tem realmente ali uma que é concessiva. Beleza? Muito bem. Próximo agora aqui, então. Aqui, separação silábica. Importante, gente, ó. Separação silábica na redação é um erro muito sério. E muita gente separa de forma errada. O que acontece? É assim. A separação, ela é silábica, ou seja, quer dizer que a base que eu tenho aqui é a sílaba. Ah, tá. E o que significa isso? Qual é a base da sílaba? Ó, a base da sílaba é sempre uma vogal. Então, a sílaba sempre tem que ter como base uma vogal. Aí você vai olhar, então, ou eu posso ter uma frase sozinha, lógico, né? E eu tenho como base a minha vogal. Então, aí com a vogal vão sendo acrescentados aqui, ó, acrescentar consoantes. Agora, detalhe, observaçãozinha aqui importante, ó, observação aqui. Cuidado com os ditongos, tá? Que o ditongo, ele não se separa, tá? O ditongo não se separa. E o hiato sempre se separa, tá? Então, cuidado, isso aqui influencia bastante. O ditongo e o hiato, eles vão aparecer com certeza no seu texto. Então, cuidado com essa parte aqui. Tá, vamos olhar agora aqui primeiro, né, para cada uma delas aqui, ó. Na letra A, galpões, barril e noite, ó. Gal, beleza, base é minha vogal aqui, ó. Galpões. Esse on aqui, ó, isso aqui é um ditongo, tá? Ó, isso daqui, ó, deixa eu marcar para você aqui, ó. Esse on aqui, ó, isso aqui é um ditongo. Então, ditongo a gente não separa, tá? Barril, isso. Sempre que houver esse aqui, ó, RR, se tiver SS, sempre vou separar um para cada lado. E noite, tá? O que acontece? Noite, ó, noite, você fala assim, ó. Você não vai falar assim, nossa, foi uma noite, foi uma noite. Então, veja que eu tenho de novo aqui um ditongo, você não separa, tá? É isso aí, ó. A pronúncia interfere muito. Por exemplo, isso foi uma noite. Não, uma noite. No ditongo, as duas vogais, elas ficam juntas porque uma é mais forte do que a outra na pronúncia, tá? Então, eu falo memória. Você não fala, minha memoria. Memória. Então, quando uma fica mais forte que a outra, você tem o ditongo, tá? E o hiato é egoísmo. Você não fala assim, o egoísmo, o egoísmo. Então, as duas têm força na pronúncia. Tem força, separa as duas. Uma mais forte que a outra, junta, tá? É assim que a gente faz. Então, ó, a letra A, perfeita aqui, tá? Certinho. Então, na letra A, ó, aqui, opa, vou colocar de vermelho aqui. Letra A, resposta aqui, ó. Letra B, ouve, é ditongo, ó. Então, não tem hífen aqui, ó. Ouve. Conceito, ditongo aqui, ó. Espécie, ditongo aqui também, ó. Então, não separa aqui, tá? C, retirar-se, perfeito, ó. SS. Despeito, tá? Não é despeito, tá? Aqui não separa. Caibros, também não separa aqui. Silhueta, silhueta, veja. Silhueta. Eu consigo falar a silhueta. Perfeito, então tá certinho aqui, ó. Égua. Ó, você não fala aqui ou você vai juntar, porque você tem também um ditongo. Animalzinho. Então, ó, a única certa, com certeza, é a letra A. Maravilha. Próxima questão aqui. Analise as afirmativas a seguir. O velho major tivera um sonho muito estranho no interior e desejava contá-lo aos outros animais. Tem-se, olha o que ele fala para você aqui, ó. Período composto por coordenação, tá? Coordenação, quer dizer que eu tenho o que aqui? Eu tenho que ter
por exemplo, orações coordenadas, ou quando elas são coordenadas, vão ter o quê? Conjunções coordenativas. Quando há uma conjunção coordenativa, eu tenho período coordenado, tá? Isso aqui acontece. Então, vamos lá. Quer dizer que eu tenho ali orações coordenadas? Vamos ver pelas opções aqui, ó. O major tiver um sonho e desejava contá-lo. Perfeito, tá? Então, nós temos aqui orações coordenadas ali. Vamos lá. 2. Em as galinhas empoleiravam-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado, as ovelhas e as vacas deitaram atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar, ó. Empoleiraram-se, as pombas voaram, as ovelhas e as vacas deitaram-se e ali ficaram. Período composto que eu tenho, sim, de novo coordenação. Lembre-se, o período composto, ele tem sempre mais de uma oração, tá? Então, eles têm que ter 2 orações ou mais. Então, nesse ponto aqui, de novo, ó, certinho aqui. 3. Benjamin era o único dos animais que nunca ria. Período composto, ó, verbo e verbo. Por subordinação, ó. Os animais, o qual nunca ria. Isso aqui é um pronome relativo. Aí, dica para você aqui, ó. Quando você tiver uma conjunção subordinativa, tá? Ó. Aí, qualquer uma delas, tá? Pode ser a integrante ou adverbial. Conjunção subordinativa ou pronome relativo, tá? Esses 2 elementos aqui, o que que eles iniciam? Um período, eles vão marcar um período subordinado, tá? Um período subordinado aqui. Então, ó, como eu tenho no caso um pronome relativo, beleza, nós temos aqui também um período por subordinação. Então, letra D aqui, nossa resposta para a questão, tá? A dica é, o tipo de conectivo determina o tipo de período. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma conjunção coordenativa, eu vou ter uma oração, uma conjunção coordenativa, uma oração coordenada. Uma conjunção subordinativa, uma oração subordinada, e um pronome relativo, uma oração subordinada. Então, o conectivo determina o tipo de período que você tem aqui. Muito bem. Próxima questãozinha aqui, ó. 11. Assinale a alternativa que indica corretamente o núcleo do sujeito, tá? O que acontece? O núcleo do sujeito é assim. Você tem um sujeito. Esse núcleo, como é que ele vai aparecer? Ele aparece ou na forma de um substantivo, tá? Ou de um pronome. Então, ou você vai ter ali um substantivo ou um pronome, tá? Essa é a ideia principal aqui. E o núcleo do sujeito aqui, ó, não começa com preposição, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, você vai olhar para o verbo. Para encontrar, então, primeiro, para você achar o jeito, tem que encontrar o verbo aqui, ó. A quantidade de casos de pessoas mortas por conta da doença trouxe à tona a importância de se ter uma rede de saúde bem preparada. Então, veja o que você tem agora aqui de informação, tá? É para esse aqui, tá? Para o trouxe aqui, ó. Trouxe à tona a importância de ter uma rede preparada. Vamos lá. O que é que trouxe à tona? Aí você agora tem a informação aqui, ó. O que é que trouxe à tona? A quantidade de casos de pessoas mortas por conta da doença, tá? Temos aqui substantivos? Claro que sim, ó. Quais são aqui os substantivos? Veja, quantidade, casos, pessoas, doença, tá? Então, conta também tá aqui, ó.
Neste ponto aqui, você vai perguntar agora para o verbo. O que é que trouxe à tona alguma coisa? Veja, está no singular. Então, se ele está no singular, o núcleo também vai estar no singular. Então, nesse caso, veja, é quantidade aqui, é a quantidade que trouxe alguma coisa. Então, nesse ponto aqui, ó, quantidade é o núcleo do meu sujeito, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, veja, você vai olhar e observar quem tem relação direta com o verbo, tá? Para você fazer aqui a questão corretamente e escrever de forma correta aqui. Então, letra A nossa resposta. Próxima. Analise as orações. Então, tá assim, ó. Embora tivesse dinheiro, era uma pessoa muito agradável. À medida do estudo, descubro que não sei de nada. Como tinha previsto, não durou muito aquele relacionamento. Então, o que você tem aqui, ó? A banha que você encontra agora a sequência correta das orações adverbiais. Lembre-se que a oração adverbial, ela sempre vai indicar o quê? Uma circunstância, tá? Isso é a marca que nós temos aqui da adverbial, uma circunstância. Então, e como é que eu sei disso? Sempre você vai olhar para o conectivo, ou seja, nesse caso é a conjunção. A conjunção tem que saber qual é o sentido da conjunção, ela que determina qual é a nossa análise aqui. Então, vamos lá. O que nós temos agora aqui, ó? Destacar aqui as conjunções para a gente aqui, ó. Destacar aqui. Embora, à medida que e como, tá? Embora tivesse dinheiro, embora ela é uma concessiva, ó. Concessiva, concessiva. À medida que estudo, ela é proporcional. Aí você olha assim, só pela segunda eu já sei a questão aqui. Isso mesmo, ó. Como tinha previsto, conforme tinha previsto. Então, aqui é uma concessiva, tá? Ou seja, dominar o conectivo já faz com que você entenda qual é a oração que você tem ali, qual é o significado que ela possui. Então, esse conectivo aqui faz toda a diferença ali. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá, então. Questão 13, ó. Piromaníaco destrói um marco. O que nós temos aqui? Processo de formação da palavra piromaníaco, tá? O que é isso? A formação de uma palavra é como ela, de onde vem essa palavra, como é que ela foi formada, se ela é a origem, se ela é alguma coisa. Então, vamos lá. O que você vai ter aqui, ó? Nessa 13, ó. O que nós temos ali? Primeiro, derivação prefixal é quando você acrescenta um prefixo à palavra. Por exemplo, aqui, tá? Ó, infeliz. Isso daqui é que a gente tem essa ideia da prefixação. Eu coloquei um prefixo aqui, ó, uma palavra que já existe. Tá. Aglutinação, quando você junta palavras e elas perdem alguma coisa. Por exemplo, ó, planalto, tá? Planalto é a junção de plano alto. Então, veja, quando a gente junta aqui planalto a uma palavra só, ela perde, ó. Planalto, planalto. A gente perde um som aqui, ó, para formar a palavra. Na justaposição, a gente não perde som nenhum, tá? A gente consegue manter o som da palavra aqui. Então, a justaposição, por exemplo, aqui, ó. Passatempo. Tá, beleza, ó. Passa e tempo. Eu só juntei os dois. Então, isso é justaposição. Já o hibridismo é quando você junta, por exemplo, palavras que elas são de origem diferente. Por exemplo, aqui, ó. Automóvel, tá? Ó. A palavra automóvel, ela é feita, né? Como é que ela é organizada aqui, ó? A palavra automóvel, ela tem duas, né? Na verdade, pensando ali na lógica, você tem duas palavrinhas aqui para formá-la, ó. Vamos marcar aqui, ó. Auto e móvel, tá? Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai pensar em relação ao automóvel? Auto, ó, vamos marcar aqui. Auto, você vai ter aqui a junção, né, de
dois elementos, a gente tem aqui o prefixo e sufixo, esse daqui, ó, o alto, ele tem uma origem grega, é do grego aqui, ó, e móvel é do latim. Então, quer dizer que eu usei duas palavras que já existem em outras línguas para formar uma língua só. Então, tenho essa junção, que é o hibridismo, tá? De você juntar palavras que existem em outros idiomas para formar uma palavra aqui, tá? Então, nesse caso, veja, a letra D aqui seria essa resposta aqui para a palavra piromaníaco. Por quê? Nós temos a junção de duas palavras que existem em outros idiomas para que a gente forme a palavra ali. Então, isso é o hibridismo. Continuando. 14. Temos ali o texto de observação. Eu vou primeiro agora para o comando aqui, ó. Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Assinale a alternativa em que isso não ocorre, tá? Então, veja só, como assim? Vou dar um exemplo. Não, automóvel não é aglutinação, tá? Porque eu junto auto e móvel, não perde som nenhum, tá? Aí, por que não é também composição? Porque a palavra auto e móvel, elas são de origem de outro país, de outro idioma. Por isso que a gente chama de hibridismo. Na justaposição, você vai juntar palavras que não são de outros idiomas. Uma só, por exemplo, passatempo ali, eu posso pegar uma palavra só, mas são palavras que elas existem mesmo no nosso vocabulário, tá? Essa é a diferença básica aqui. Muito bem. Então, dessa daqui, veja comigo. O que nós temos? Ele te dá algumas opções aqui. Primeiro, vou dar um exemplo para você aqui diferente, para você entender qual que é a questão que é que você observe. Ó, por exemplo, eu encontrei o livro certo. Tá. Eu encontrei um certo livro. Então, veja, tem uma diferença já de sentido bem gritante aqui, ó. Quando eu falo para você assim, ó, eu encontrei o livro certo. Eu estou dizendo que não é qualquer livro, estou delimitando. Eu encontrei um certo livro. Veja que aqui, ó, eu não tenho mais esse mesmo significado. Então, ó, eu encontrei o livro certo, né? Aqui eu estou determinando. Então, aqui eu tenho sentido preciso, tá? É uma delimitação aqui, ó. Delimitação, não é qualquer livro, é o livro certo. Então, a palavra certo aqui é o quê? Um adjetivo. Agora, encontrei um certo livro. Veja que aqui eu tenho uma indefinição. Indefinição. Então, nesse caso, esse certo, ele vai ser visto como um pronome indefinido, tá? Essa é a questão que é que você observe. Conforme a posição que uma palavra está, ela pode ter sentidos diferentes e classificações diferentes. Então, aí que ele quer que você observe aqui, tá? Então, vamos lá. Tá assim, ó. Durante a Copa do Mundo, foi veiculada em programa esportivo de uma emissora de TV a notícia que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Aí era assim, né? Já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez. Só que ele brinca com você, a mesma coisa, né? Ele fala comentarista burro e um burro comentarista, ele faz a mesma coisa. A palavra aqui, ó, burro nesse caso, é um adjetivo aqui, deixa eu arrumar aqui, peraí. A palavra burro nesse caso aqui, ó, ela é um adjetivo. E aqui ele passa a ser um substantivo, tá? Então, é isso que ele faz para você. Ele faz toda uma apresentação para você perceber isso daqui. Então, vamos lá. A letra A tá assim, ó. Obra grandiosa, jovem estudante, brasileiro trabalhador, velho chinês. Então, veja, e ele fala que percebe-se que a classe gramatical se altera, né, em função. Agora, uma que não acontece isso, é o contrário. Então, ó, obra grandiosa, grandiosa obra. Veja que se eu inverter a ordem, grandiosa continua sendo adjetivo. Não importa a ordem. Se eu colocar assim,
Grandiosa obra, ainda grandiosa é um adjetivo, não tem mudança. Então, não importa a ordem que você tenha, ainda você vai ter um adjetivo, tá? E aqui nas outras, jovem estudante, estudante jovem. Então, veja, trocando a ordem, ó, aqui jovem nesse caso, ele é, né, a palavra jovem, ela é um substantivo e aqui é um adjetivo. Se eu trocar a ordem, muda a classificação também, ó. Estudante aqui é um adjetivo e mudando passa a ser o quê? Um substantivo. Brasileiro trabalhador. Trabalhador aqui, ó, é a função de um adjetivo. Trabalhador brasileiro vira um substantivo. Velho chinês, adjetivo. Chinês velho, substantivo. Então, na ordem é assim, ó. Da forma como eles estão, são todos o quê? Adjetivos, tá? Se eu inverter a ordem, esses adjetivos aqui, ó, eles vão passar a ser o quê? Substantivos. Só esse aqui que não, que ele vai continuar sendo adjetivo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, aquela que não tem ordem porque não muda, ó, não ocorre a mudança de classe gramatical, é a letra A aqui. Que grandiosa, não importa se você coloca grandiosa obra ou obra grandiosa, você continua tendo ali um adjetivo. Agora, jovem estudante, jovem substantivo, estudante adjetivo. Estudante jovem, o estudante passa a ser o substantivo, tá? Trabalhador brasileiro, trabalhador vira substantivo. Chinês velho, chinês vira substantivo. Nas questões são todos adjetivos. Se eu fizer a troca, se transforma em substantivos. É isso que eu quero que você verifique aqui. Muito bem. Próximo aqui, ó. Na oração. Edgar fora atraído para esse trecho. A forma verbal destacada está pressionada no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. E a banca já diz para você isso, tá? Já fala para você isso. Ou seja, nesse caso aqui, ó, e a gente vai observar. Quer que você entenda e marque aqui, ó, o significado, tá? Então, veja, você tem aqui, aí é que você verifica assim, ó, qual é o sentido deste tempo verbal aqui, tá? Primeiro, veja só, ele já é pretérito, tá? Ou seja, ele indica uma coisa futura que se relaciona com o fato passado? Não, né? Não é. Hipotética, não, né? Ó, pretérito mais perfeito do indicativo. Então, não tem uma ideia de hipótese aqui, não. Uma ação passada? Isso mesmo. Anterior a outra ação também passada? É, perfeito. Isso aqui é a definição do pretérito mais que perfeito. É uma ação passada anterior a outra ação passada, tá? As duas coisas. Na D, incompleta porque interrompida no momento passado, nada a ver de incompleta aqui, tá? Então, ó, letra C responde a nossa questão aqui. Então, perceba aqui, quando a gente vai trabalhando com questões que envolvem emprego de tempos verbais, a dica é o seguinte: os tempos verbais eles são organizados pelo sentido que eles possuem. Presente, caráter atemporal, né? Muitas vezes você tem assim, todos são iguais perante a lei. Não tem começo, meio e fim, isso simplesmente acontece. Aí eu tenho ações que são habituais, por exemplo, cantava, estudava, saía, passava. Então, cada tempo verbal tem um aspecto, um sentido que ele possui. Então, não adianta você estudar os verbos só decorando os tempos verbais e não perceber que nós temos significados ligados a esses tempos verbais aqui. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá. 16. Sabendo que a classe gramatical de uma palavra deve considerar o contexto em que ela se encontra, na frase tal, ele quer que você agora classifique a palavra os. Então, veja só. Assim como a podridão os atrai, ó, o os ligado ao verbo atrair, e ó, um pronome ligado a um verbo, está junto a esse verbo. O que acontece aqui, então? Nesse caso, nós temos um pronome que a gente chama de pronome oblíquo, tá? Por quê? O pronome oblíquo, ele sempre está como? Junto ao verbo. Sempre. Agora ali, ó. Os que se alimentam.
Os que se alimentam. Veja, opa, peraí, ficou errado aqui. Os que se alimentam. O que acontece aqui, ó? Nós temos o seguinte. Eu posso ler aqui, fazer essa leitura aqui, ó. Aqueles que se alimentam. Ah, dá certo. Nesse caso aqui, ó, esse os, ele vai ter a função de um pronome demonstrativo, tá? Então, quando estiver assim, ó, a palavra o ou a palavra os, tá? Você consegue trocar por aquele ou aqueles ou então aquilo, tá? E tiver a palavra a ou a palavra as, que você consegue trocar por aquela ou aquelas, você vai ter a função de pronome demonstrativo aqui, tá? E eu consigo fazer a mesma lógica, né, ó. Aqueles que, consigo ler aqui, ó, e colocar aqueles que. Então, veja aqui, nas opções de resposta, nós temos, então, um pronome oblíquo e um pronome demonstrativo aqui. Portanto, letra B, nossa resposta à questão aqui. Muito bem. Próxima aqui, então. Alguns vocábulos deixaram de ser acentuados a partir do novo acordo. Isso mesmo. Por exemplo, vou não tem mais, tá? Ó, colmeia. Tudo que é, por exemplo, o ou e não tem mais acento. Antes tinha, agora não tem mais. Colmeia. Tudo que é, por exemplo, aqui, ó, eia, oia, não tem mais acento. Então, veja, na letra A, leem, não tem acento mesmo, tá certinho aqui, tá? Antes tinha, agora não tem mais. Vou até cortar aqui, ó, não tem mais aqui. Jiboia, antes tinha, não tem mais. Feiura, não tem também. Agora, herói, herói continua com acento, tá? Aqui você tem, ó, uma oxítona terminada em ditongo. Então, ali vai com acento. Só não vai se for isso daqui, ó. Se fosse heróico, tá, ó. Heróico antes tinha acento e agora, ó, não tem mais acento, tá? O heróico não tem mais acento. Então, nesse caso, aquela que ainda recebe é a letra D aqui. Então, vale a pena você estudar ali as regras do novo acordo, porque algumas não foram tantas palavras que mudaram, não é? Mas sempre vai ter uma duvidazinha, será que é ideia não tem mais acento, assembleia, colmeia, plateia, tudo que tiver eia, oia, não tem mais acento. Então, tem que ficar atento a isso. Temos o emprego de hífen, então você tem especialmente o emprego do hífen, também é assunto de prova muito comum, porque você tem que saber a regrinha mesmo que mudou ali, tá? Então, atenção com o novo acordo, hein? Vale a pena você observar ali as dicas e as mudanças ocorridas a partir do novo acordo. Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Aí temos o seguinte. Vou ler primeiro o enunciado da questão aqui, ó. O ritmo de um texto é construído também por meio de sua estrutura sintática. Aí vamos lá. Ele fala agora para você aqui em relação às orações. Primeiro vamos observar aqui os verbos, tá? Para a gente olhar como é que funciona, ó. Nada acontece. Cutuca com mais força e a colmeia se parte. Não há abelhas. Percebe algo pastoso e brilhante. Leva a mão até a colmeia e arranca um favo de mel. Cheira-o, toca a ponta da língua. Então, veja, nós temos o seguinte, ó, vamos marcar aqui. Nós temos nada acontece, uma oração. Cutuca com a parte mais forte a colmeia, se parte, outra oração. Não há abelhas, outra oração. Percebe, outra oração. Leva a mão e arranca, outra oração aqui. Então, nós temos aqui, ó, mais uma aqui também. Várias orações, né? Uma oração. Aqui temos, ó, vamos marcar aqui, peraí, período, na realidade, né? Ó, aqui nós temos esse primeiro período aqui, ó. Primeiro, vamos marcar assim com o número 1 aqui, ó. Período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, 6 e período 7. Destes períodos aqui, veja que nós temos agora uma particularidade. O período 2, ele é composto, e o período 5 também, tá? Então, ó, o período 2 é um período composto, porque ele tem duas orações, ó.
oração 1 aqui e outra oração. E o 5 também é um período composto. Os outros são todos simples, porque tem só um verbo, tá? Então, vamos lá. Agora, olhando essa opção, o que a banca coloca para você aqui, ó. A recorrência de orações subordinadas, substantivas e adjetivas nem tem, né? Ó, período simples é período simples, tá? Quando tiver um período simples, o período simples, ele também pode ser chamado de um período de uma oração absoluta, tá? Porque só existe ela. Então, ela não tem, por exemplo, a absoluta, ela não concorda com ninguém, né? Não tem oração nenhuma que a acompanhe, ela é absoluta. Aí vamos lá. Então, veja, nós não temos, e outra, nós não temos nenhuma oração que é subordinada. Por quê? Vamos agora para os conectivos. Essa conjunção e esta conjunção e aqui, ó. A conjunção e, ela é uma conjunção coordenativa. E a conjunção coordenativa, ela vai iniciar o quê? Ela vai iniciar uma oração coordenada. Ou seja, não existe, nem existe oração subordinada aqui. B. Ao excesso de orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Tá. Excesso de orações coordenadas sindéticas. Não, excesso não, né? Porque nós temos só 2 períodos compostos e os outros 5 são simples. Então, tem mais períodos simples. No período simples, a oração é o quê? Absoluta. Letra C. Ao predomínio de períodos simples, isso mesmo, e a presença de orações coordenadas. Isso aí, ó, letra C, perfeita. Letra D. A presença reiterada e nem tem oração subordinada aqui, ó. As orações adverbiais, elas começam com um pronome relativo, tá? Não, pronome relativo. Com uma conjunção adverbial, ó. Elas começam com uma conjunção adverbial e nós nem temos aqui. Então, é a letra C, com certeza. Continuando. Agora, o mesmo trecho para a gente falar um pouquinho da transitividade dos verbos aqui, ó, em relação à função de complemento verbal. Então, o que você vai lembrar comigo aqui é o seguinte, ó. Quando nós temos um verbo transitivo direto, ele sempre vai ter um objeto direto. Um verbo transitivo indireto vai ter um objeto indireto. Um verbo que é bitransitivo vai ter 2 objetos, direto e indireto. E um verbo de ligação vai ter um predicativo do sujeito aqui, tá? Muito bem. Então, veja. O que você encontra agora? Eu gosto de afirmar que todos os termos aqui são complemento verbal, exceto, já marca aqui, exceto aquele que não é complemento verbal. Olha o que a bancada sacou para você aqui, ó. Vamos colocar aqui no nosso texto. Nada, depois abelhas, a mão e um favo de mel, tá? Então, tá assim, ó. O que nós vamos ter aqui? Nada acontece. O que acontece? Nada. Isso aqui é o meu sujeito. Ah, muito bem. Agora, não há o quê? Abelhas, objeto direto. Leva o que à mão? Objeto direto. Arranca o quê? Um favo de mel, objeto direto. Então, só aqui, ó, nessa letra A, eu tenho função de sujeito. Então, por isso que a nossa resposta é a letra A, por conta disso, tá? Lembre-se de que a função sintática de um termo sempre está ligada à posição em que esse termo se encontra, né? Então, por exemplo, se ele completa o verbo, ele é um objeto direto ou indireto. Então, sempre tem que olhar com quem esse termo está ligado, para eu saber se é sujeito, se é verbo, se é complemento, se é agente da passiva. Então, tem que sempre olhar para o elemento e com quem ele está relacionado. É desta relação que eu faço a análise sintática daí. Muito bem. Próximo aqui, ó. Nessa questão, nós temos uma questão que trabalha com você, especificamente, né? Trabalha com você aqui, ó, a noção de concordância com o verbo existir, ocorrer ali. Então, vamos lá. O que você vai cuidar agora aí comigo, ó? Assinar a alternativa em que a gente consegue completar de forma adequada. Vou agora para você aqui, ó. Tá assim. Apesar de não, tá? Veja, existirem, acontecer, ocorrer, for promovido, ó.
debate está no singular. Então, eu tenho que saber que agora ele é que determina a minha leitura. Então, por isso, que você vai cuidar agora aqui, você vai, nesse ponto, olhar o seguinte: apesar de não existir, se fosse singular, aí sim estaria correto. Tá. Apesar de não acontecer o debate, também está certo aqui, ó. Apesar de não ocorrer, também está certo. Apesar de não for promovido, enquanto não for, apesar não, enquanto não for promovido o debate, ó, todos estão corretos, menos a letra A. Que na letra A, nós temos o problema ali em relação a essa ideia básica aqui de concordância, tem que ser com o referente aqui do nosso pronome. Muito bem. Continuando. Esses valores é que determina, ó, esses valores é plural. Então, tem que ser plural, ó. Hão de continuar resultando, tá certo. Vão permanecer também, tá certo. Prosseguirá, não, né? Prosseguirão, tá? Tá, e continuarão. Muito bem. Aí na outra. Por que não? Ó, outras alternativas, plural aqui, ó. Porque não acontecem, tá legal. Porque não tem, não dá certo aqui. Porque não existe, existem. E aqui certinho. Então, a letra D é a única que dá certo pela concordância que nós temos aqui, tá? Pela relação que a gente percebe entre as palavras, nós temos que fazer isso aqui. Outro, ó. Porque não tem cuidado, o verbo ter não significa existir, tá? Ó, o ter não é, não, verbo ter, vou colocar assim, para ficar mais fácil, tá? Isso é marca de fala. Verbo ter não tem sentido de existir, tá? Não existe isso. Isso é marca de fala, tá? Tem muita gente na sala, tá errado, tá? Então a gente fala assim, mas na escrita não está certo. Então aqui não, nem plural dá certo aqui, esse verbo ter. O certo seria então, porque não existem, não acontecem, não ocorrem. Mas o verbo ter aqui eu não uso. O verbo ter, ó, a gente vai usá-lo com a ideia de posse. Alguém tem alguma coisa, tá? Então, nesse caso, cuidado. O verbo ter, ele só vai, a gente fala isso. Então, na fala, a gente usa muito isso. Só que na norma padrão, isso não é admitido. Então, tem muita gente aqui na sala, tem muita coisa para eu fazer. Tá errado. Há muitas coisas para eu fazer. Existem muitas coisas. A gente fala isso e acha que na escrita também dá certo. Não dá. Tudo bem? Muito bem. Próxima questãozinha aqui, questão 21. No trecho. Em geral, isso se dá por meio da violência, tá? Aí depois, a violência é uma fuga muito grande. O banco quer saber que você faz o seguinte, ó. A alternativa correta classifica sintática e respectivamente. Cuidado agora aqui para você entender o seguinte, ó. Função sintática, você vai ter que se lembrar lá dos termos da oração. Termos da oração. Por que eu vou falar isso para você, ó? Por quê? Isso daqui, ó, vou destacar para você. Locução adverbial, esses nomes aqui, ó, eles são elementos da morfologia, tá, ó? Locução e locução. Eles são nomes da morfologia. Na sintaxe, você não chama de locução adverbial. Na sintaxe, você chama de adjunto adverbial. É assim, ó. Na morfologia, eu chamo locução adverbial. Isso na morfologia, tá? Agora, na sintaxe... Opa, deixa eu arrumar aqui, ó. Na sintaxe, peraí. Na sintaxe, a gente chama isso daqui do quê? A gente chama de adjunto adverbial. Então, a forma de chamar é diferente. É o mesmo elemento, mas com formas diferentes, tá? Então, não tem como ser a letra A e muito menos a letra C, já por isso daqui. Agora, então veja, D e D é realmente, isso dá por meio da violência. Como? Por meio da violência. Então, você tem aqui, ó,
adjunto adverbial de modo. Agora, a violência é uma fuga. A violência é um verbo de ligação. Então, eu tenho assim, ó, a violência é o sujeito, aí eu tenho o verbo de ligação, e para completar a estrutura, falta o quê? Predicativo do sujeito. Por isso, letra B aqui, a nossa resposta. Maravilha. Próxima questão aqui, ó. Essa aqui, cuidado para não se confundir, ó. Assinar a alternativa que indica o sentido correto do conectivo. Para o pesquisador, tá? Cuidado. Pergunta: o para sempre é a finalidade? Ele pode também ter outro significado. Então, olha na questão aqui, ó. Para o pesquisador, ou seja, conforme o pesquisador, de acordo com o pesquisador, tá? Segundo o pesquisador. Veja que esse para aqui não é finalidade, tá? Então, aqui parece que é, mas veja só, ele é conformidade aqui, tá? Então, cuidado com esse para, porque ele nem sempre vai ser a ideia de conformidade. Você vai ter que olhar ali, nem sempre vai ser finalidade. Nesse caso, temos o quê? Ideia de conformidade aqui, tá? Então, cuidado para isso, para perceber. Ó, outro exemplo aqui, ó. Eu estudo para a minha aprovação. Nesse caso, ó, não tem o verbo, mas você vai perceber aqui que aqui muda a ideia, ó. Qual é a finalidade de eu estudar? A minha aprovação. Então, aqui sim, ó. Aqui eu tenho especificamente uma finalidade marcada aqui. Muito bem. Então, letra C. Próxima questão que nós temos aqui, ó. Não diga à sua mãe que eu falei isso. Ele quer que você classifique a oração, ó. Aqui já colocou todas, né? Oração subordinada, subordinada, então quer dizer que é uma oração subordinada, claro. Agora, qual é a função que ela exerce? Veja. Tá assim, ó. Não diga o quê? Não diga o quê? Que eu falei isso. E não diga isso a quem? Não diga isso à sua mãe. Então, isso daqui, ó, é o objeto indireto do dizer, e aqui nós temos o objeto direto do dizer. Ó, não diga você, né? Quando você fala assim, não diga, então não diga você tem aqui um sujeito que está oculto. Não diga você à sua mãe que eu falei isso, tá? Não diga, você não é para dizer isso. Então, nesse caso, nós temos um objeto direto, ou seja, nós temos uma função de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Veja, nem existe de companhia aqui, que a Ban colocou aqui, ó. Essa subjetiva aqui, ó. Para ser subjetiva, eu teria que ter o quê? Uma oração que tivesse som de sujeito, tá? E adjetiva explicativa, aí você teria que ter o que aqui, ó? Um pronome relativo para começar a sua oração, tá? E aqui, ó, não diga à sua mãe isso. Nós temos uma conjunção subordinativa integrante aqui, tá? Então, nós temos uma função diferente aqui em relação à palavra aqui, né? Que nós temos oração e oração. Então, a subjetiva é sujeito. Por exemplo, aqui, ó, pegar um exemplo para você entender aqui, ó. O estudo é necessário, tá? O que é necessário? O estudo, sujeito aqui. Agora, que se estude é necessário, tá? Pergunta de novo. O que é necessário que se estude? Sujeito também. Ainda pode aparecer fora de ordem, né? Ó, é necessário que se estude. Mesmo invertendo a ordem aqui, ó, nós continuamos tendo um sujeito. Aqui a diferença é que
Quando você tem uma oração subordinada, você vai ter um termo oracional. Ó, isso aqui todos eles são termos oracionais, tá? Isso aqui, ó, a gente chama de termos oracionais, tá? Aqui você tem um sujeito que é o quê? Um sujeito oracional, mas ele é sujeito. Então, aqui nós temos uma oração que ela é uma oração subordinada subjetiva, tá? Nesse caso aqui. Praticamente é isso que você tem que saber acerca delas. Tudo bem? Então, fechamos aqui a nossa parte de língua portuguesa. Trouxe algumas questões bem variadas aí, né? A gente é pouco like, a gente tem mais like, tá? Nós temos aí, eu trouxe um misto aí de questões para você entender que cai todo tipo de assunto, sim. Você tem que dominar os detalhes. Há questões mais simples, mais difíceis. Dentro do mesmo assunto, você pode ter questões mais fáceis ou mais complicadas. Isso vai depender muito de como a banca elabora o enunciado e o que ela escolhe como referente para fazer uma frase, né? Então, praticamente, a gente vai ter o quê? Sempre uma questão, uma variedade de assuntos, tá? Sempre isso é característica aí das provas. Tudo bem? Então, fechamos aqui. Muito obrigada a todos pela participação, né? Perguntaram, responderam, acompanharam o chat aqui. Muito obrigada, gente, pela participação. É assim mesmo. A aprovação, ela vem com o tempo, e o domínio da língua portuguesa também é assim. Todo dia um pouquinho você aprende, com certeza. Tá bom? Então, gente, só agradecer a vocês pela participação, pela presença. Continue estudando, né? Só quem se dedica bastante é que vai ter uma boa preparação. Não pode de vez em quando, não. Tem que estudar sim até a aprovação. Tá bom? Então, ó, beijo para vocês aí e até a nossa próxima aula.